Eu sempre achei que conhecia bem meus próprios pensamentos, mas olhando para trás, acho que nunca percebi o quanto a minha cabeça podia me trair ou me avisar. No início, quando tudo começou, eu tinha 33 anos. Morava com o Gerson num apartamento simples, num bairro tranquilo, daqueles onde a vizinhança se conhece pelo nome, mas não se mete na vida de ninguém. Eu trabalhava num escritório pequeno de contabilidade e ele vivia na correria da empresa de manutenção, onde era supervisor. A gente tinha uma rotina comum, quase monótona, mas confortável de um jeito que parecia seguro. Na época, eu tinha o hábito bobo de deitar no sofá depois do jantar e cochilar ali mesmo antes de ir para a cama. Sempre que o Gerson chegava tarde, era ali que eu acabava dormindo, com a TV baixinha passando alguma coisa repetida. E foi numa dessas noites meio tortas que o primeiro sonho estranho apareceu. Eu lembro de abrir a porta da casa da Pietra, minha melhor amiga desde a adolescência, como se eu tivesse sido chamada. O corredor dela estava iluminado pela luz da varanda, aquela luz amarelada que ela sempre reclamava que precisava trocar. Eu ouvia vozes, risadas baixas, algo íntimo, e então eu via os dois. O Gerson parado perto da geladeira de costas e a Pietra encostada no balcão. Ele falava alguma coisa que eu não conseguia escutar direito, e ela ria daquele jeito abafado que sempre usava quando estava tentando ser discreta. No sonho, parecia absolutamente real. A luz, o cheiro do café que ela sempre deixava na garrafa, a toalha azul na mesa, até o chinelo velho que ela usava pela casa. Eu acordei com o coração disparado, mas não dei importância. Não podia dar. Eu confiava no Gerson, ou pelo menos acreditava que confiava. Na manhã seguinte, quando contei do sonho para Pietra, tentei transformar tudo em piada. Ela deu risada, claro, uma risada meio exagerada demais, e disse que eu estava trabalhando demais, que o cérebro inventava coisa quando a gente vivia cansado. Eu concordei. Era o que fazia sentido. Mas aquela foi a primeira vez que notei um desconforto nela que eu não sabia nomear. Durante as 2 semanas seguintes, os sonhos começaram a se repetir, mas com detalhes diferentes. Em um, eu estava no quarto dela, olhando os dois deitados lado a lado, conversando como se fossem velhos amantes. Em outro, eu chegava pela porta dos fundos e via o Gerson sentado no sofá, rindo de algo que ela mostrava no celular. E o pior, não havia nada fantasioso. Não tinha distorção, nem sombra, nem sensação de pesadelo. Era tudo tão comum. Eu passei vários dias tentando me convencer de que era insegurança minha, medo da rotina ter deixado minha vida parada. Mas o que me deixava inquieta era que cada sonho trazia pequenos detalhes reais da casa da Pietra. Detalhes que eu nem sabia que lembrava tão claramente. Uma panela específica no fogão. Um porta-retrato novo na estante. Um casaco pendurado atrás da porta que ela tinha comprado recentemente. Coisas que eu só teria visto se tivesse estado lá nos últimos dias. Mas eu não tinha ido. Eu tentava levar a vida normal, mas a sensação me acompanhava como uma sombra grudada no calcanhar. Às vezes, quando o Gerson chegava atrasado, eu sentia o estômago revirar. Ele explicava as horas a mais no serviço e tudo soava plausível. O cansaço, as olheiras, o cheiro de graxa na roupa, tudo normal. Tudo perfeito demais para ser verdade. Certa noite, enquanto eu lavava a louça, o Gerson chegou perto para me abraçar por trás, algo que ele sempre fazia. Mas por algum motivo, o toque dele me deu um arrepio que eu não esperava. Um arrepio ruim. Eu me virei devagar, e ele me olhou confuso, perguntando se estava tudo bem. Eu menti que sim. Aprendi a fazer isso muito rápido. Nos dias seguintes, comecei a reparar em pequenas coisas que antes eu ignorava. O celular dele sempre virado para baixo. Mensagens arquivadas. Chamadas perdidas apagadas. E quando perguntei, ele riu, como se tudo fosse um exagero meu. A Pietra também começou a ficar mais distante, o que era estranho porque ela sempre foi grudada em mim. Antes me ligava quase todo dia para falar besteira, mas agora parecia medir as palavras. Às vezes, quando eu mencionava o Gerson, ela travava por meio segundo, quase imperceptível. Mas eu percebia.
E aí veio o sonho que me deixou trêmula por dentro. Eu chegava na casa dela, exatamente como no primeiro sonho, mas dessa vez eu ouvia claramente a voz do Gerson dizendo: "Ela nunca vai descobrir." E a Pietra respondia algo como: "Relaxa, ela confia demais na gente." Acordei com a sensação de que tinha levado um soco no peito. Passei o dia inteiro tentando jogar fora aquele incômodo, mas não adiantou. Era como se uma parte de mim estivesse tentando me avisar. Não era sobrenatural, era psicológico, era memória, era intuição. Era o que eu não queria ver enquanto estava acordada. Naquele fim de semana, decidi fazer algo que eu nunca tinha feito. Perguntei diretamente ao Gerson se ele estava estranho comigo. Ele negou, mas a forma como desviou o olhar me gelou. Quando mencionei a Pietra, ele ficou quieto tempo demais antes de responder. E foi aí que as coisas começaram a sair do controle. Porque na noite seguinte, tive outro sonho. Só que agora não era só uma imagem solta. Era uma sequência inteira. Eu via os dois entrando no carro da Pietra. Eu via eles rindo, como se estivessem indo a algum lugar que eu desconhecia. Eu via a mão do Gerson tocar a dela no câmbio. Via também o relógio dele marcando quase 10h30 da noite. Exatamente o horário em que, na vida real, ele tinha dito que estava consertando um equipamento na empresa. Acordei suando, mas ao contrário das outras vezes, não senti desespero. Senti clareza. Eu sabia que se eu continuasse ignorando aquilo ia enlouquecer. E foi nessa madrugada que decidi que ia começar a investigar. Devagar, em silêncio, sem que nenhum dos dois percebesse. O que eu não imaginava era que quanto mais eu investigasse, mais eu ia descobrir que meus sonhos, por mais absurdos que parecessem, estavam batendo com a realidade de um jeito perturbador. E tudo começou pela primeira pista concreta, completamente por acaso. A primeira pista apareceu de um jeito tão bobo que, se eu não tivesse estranhado os sonhos antes, provavelmente teria deixado passar. Era uma terça-feira, fim de tarde. Eu tinha chegado do trabalho mais cedo porque o movimento no escritório estava fraco e decidi usar aquela folga inesperada para dar uma geral na casa. Enquanto arrumava a mochila do Gerson, aquela mochila cinza que ele usava para levar ferramenta, lanche, documento, tudo misturado, encontrei um recibo dobrado no fundo. Era de uma cafeteria simples, nada famosa, mas ficava perto de onde a Pietra morava. A data marcava o mesmo dia em que o Gerson tinha me dito que tinha ficado plantado até quase 9 da noite na empresa. O recibo mostrava 2 cafés e um pedaço de torta. 2. E ele não tomava café fora sozinho. Nunca tomou. Tentei respirar fundo, mas minhas mãos tremiam. Fiquei repetindo para mim mesma que aquilo podia ser coincidência. Talvez ele tivesse passado ali com algum colega, talvez tivesse sido outra situação. Tudo podia ter explicação. Mas a minha cabeça só lembrava do último sonho, os dois rindo dentro do carro da Pietra, como se aquilo estivesse tentando se costurar dentro da realidade de um jeito que eu não queria enxergar. Guardei o recibo, dobrei minuciosamente e coloquei dentro da minha carteira. Eu não podia confrontar nada ainda, não sem ter certeza. Naquela semana, decidi observar os horários do Gerson com mais atenção. Não perseguindo, não invadindo, só reparando. Ele sempre dizia que ia chegar por volta de 6 da tarde, mas quase todo dia estava chegando perto de 8 da noite. Quando eu perguntava, ele sempre dava a mesma resposta: equipamento quebrado, cliente reclamando, pessoal faltando, aquela ladainha que eu já sabia de cor. E doía admitir, mas quando ele falava, eu sentia uma espécie de distância na voz dele, como se estivesse recitando uma desculpa pronta. A Pietra também estava diferente, cada vez mais distante, cada vez mais evasiva. Quando eu comentava qualquer coisa sobre trabalho, ela se interessava. Quando eu mencionava o Gerson, ela mudava de assunto com uma rapidez que parecia até ensaiada. E quando eu falava de sonhos, coisa que antes a gente sempre ria juntas, ela ficava quieta, não comentava nada. Numa dessas conversas, quando perguntei se ela estava sumida porque estava ocupada, ela deu um sorriso estranho e disse que estava tentando botar a vida em ordem.
Eu não soube o que responder. A frase ficou ecoando em mim, mas o pior estava por vir. Numa madrugada de sexta-feira, tive um sonho que não parecia sonho. Parecia memória, parecia outra coisa. Eu via claramente a sala da Pietra, com a disposição dos móveis exatamente como eu lembrava, e o Gerson sentado no sofá. Ele estava sem a mochila, relaxado demais, falando com uma calma que ele nunca tinha em casa. A Pietra estava ao lado dele, com a cabeça meio inclinada, ouvindo atentamente. E a parte que me gelou não foi ver os dois ali. Foi ver no chão, do lado da mesa de centro, a mesma toalha de mesa listrada que ela tinha comprado há poucos dias e tinha me mostrado por foto no celular. Era o tipo de detalhe que eu só teria percebido se tivesse visto pessoalmente. Mas eu não tinha ido lá. Acordei com um aperto no peito que nem parecia físico. Fiquei sentada na cama por longos minutos, encarando o nada, tentando entender por que aqueles sonhos estavam tão precisos, tão descritivos. Não eram delírios, não eram cenas genéricas, eram pedaços de vida real, mas vistos por uma perspectiva que eu não deveria ter. Na manhã seguinte, resolvi fazer algo mais direto. Passei na frente da casa da Pietra. Eu não ia bater, não ia aparecer de surpresa, só queria observar. Quando estacionei uns metros adiante, percebi algo que fez minha respiração travar. O carro dela não estava lá. Até aí, tudo bem. Mas o carro do Gerson também não estava na garagem da empresa quando passei por lá minutos antes. O portão estava semi-aberto e os carros alinhados. O dele não. Era justamente o horário em que ele sempre dizia estar preso na empresa. O padrão me bateu como um déjà-vu. Se eu tivesse ido ali qualquer outra tarde daquela semana, provavelmente veria a mesma cena. Fiquei ali parada dentro do meu carro por uns 5 minutos, tentando pensar no que aquilo significava. Podia ser coincidência. Podia. Mas minha cabeça não conseguia mais aceitar isso com facilidade. Voltei para casa com a sensação de que algo estava se encaixando, mesmo que eu não quisesse admitir. Passei o resto da tarde andando de um cômodo para o outro, sem fazer nada de útil, sem conseguir focar em coisa nenhuma. Quando o Gerson chegou, quase 9 da noite, a primeira coisa que senti foi um cheiro fraco de perfume feminino que não era o meu. Era doce, mas não doce como os que eu usava. Na hora pensei em perguntar, mas o medo de ouvir uma resposta sincera me travou. Mesmo assim, aquele cheiro ficou preso no meu nariz o resto da noite. E quando ouvi a Pietra falar, dias depois, percebi que ela estava usando exatamente o mesmo perfume. Eu reconheci na hora. E aquele detalhe, por menor que fosse, me destruiu por dentro. Ele falava comigo normalmente, perguntando sobre meu dia, mas eu mal conseguia olhar para ele. Minha cabeça não parava de repetir as imagens dos sonhos. Era como se o meu inconsciente estivesse tentando empurrar a verdade goela abaixo. No domingo, tomei a decisão que mudaria tudo. Eu ia procurar evidências de verdade. Não sonho, não impressão, não sensação. Prova real. Comecei pelo celular dele. Não queria fazer isso. Eu odiava a ideia. Mas parte de mim sabia que se eu continuasse tentando ser correta, ia acabar sendo feita de idiota. Esperei ele tomar banho. Peguei o celular. A senha não tinha mudado. Quando abri, o coração quase saiu pela boca. As conversas com colegas estavam ali, normais. Mas havia uma conversa arquivada, uma única, sem nome, só com um número. A foto era padrão. Abri. As mensagens estavam apagadas, mas dava para ver o horário dos envios e o padrão dos dias. Sempre no fim da tarde. Sempre no mesmo intervalo de horário em que ele ficava na empresa até tarde. O número, eu reconheci na hora. Era o antigo número da Pietra, que ela usou por bastante tempo antes de trocar. Eu lembrava porque era o número que ela me pedia para decorar para caso ela perdesse o celular. Ela sempre teve mania de segurança. Vivia com medo de ficar incomunicável se o celular principal estragasse. Eu achava exagero, mas ela insistia em manter o chip antigo num aparelho velho que deixava carregando em casa. Era tão típico dela que, quando vi o número, a lembrança veio instantaneamente. A Pietra nunca chegou a desligar aquele chip. Ela usava o número novo para tudo.
mas mantinha o antigo ativo no segundo celular que deixava em casa para emergências, ou pelo menos era isso que dizia. Eu achava exagero, até aquele momento. O Gerson tinha salvo o número antigo dela, não o novo, para não levantar suspeita. E mesmo assim ele tinha deixado rastros. Eu fechei o celular com a mão tremendo, coloquei no mesmo lugar em silêncio e fingi dormir quando ele saiu do banho. Mas eu não dormi. Aquela foi a primeira noite em que senti medo do que eu própria podia descobrir. Na segunda-feira, decidi que precisava confirmar de vez. Eu precisava ir à casa da Pietra, mesmo que não fosse para entrar. Só observar. Parecia exagero, parecia loucura, mas eu já não conseguia mais viver fingindo que não via nada. E foi naquela tarde que tudo começou a fazer sentido de um jeito tão claro, tão brutal, que eu quase desejei voltar atrás. Porque quando cheguei perto da casa dela, eu vi um detalhe que fez meu estômago virar do avesso. Um detalhe que batia exatamente com o último sonho. Exatamente. E naquele momento, eu soube que não era coincidência, nem paranoia, nem só intuição. Era a confirmação de que tudo o que eu vinha pressentindo estava acontecendo. Quando virei a esquina da Rua da Pietra naquela tarde, tudo parecia comum demais. O sol fraco iluminava as fachadas, algumas pessoas caminhavam devagar, ninguém suspeitava de nada. Mas assim que estacionei um pouco adiante, meu olhar foi direto para a janela da sala dela, e ali estava o detalhe que me tirou todo o ar do peito. A janela da sala ficava voltada para a rua, e a cortina sempre permanecia um pouco aberta. A Pietra gostava de deixar a luz natural entrar. De onde eu estava, estacionada a alguns metros adiante, dava para ver parte da mesa e as cadeiras sem esforço. A toalha listrada. A mesma toalha que eu tinha visto no sonho. Dobrada exatamente do mesmo jeito, sobre a cadeira perto da mesa. Eu não sabia que ela tinha colocado ali. No dia em que ela me mostrou por foto, estava na estante. No sonho estava na cadeira. E agora, ali estava ela, do mesmo jeitinho. Pode parecer besteira para qualquer outra pessoa, mas naquele momento, aquilo foi como levar uma pancada invisível. Era a confirmação de que os sonhos não eram só projeções da minha cabeça. Eles eram pistas, informações do que eu já sabia, mas tinha medo de admitir, juntando tudo sem a minha permissão. Fiquei no carro por alguns minutos, observando a casa como se estivesse analisando um território inimigo. Eu respirava rápido com uma sensação estranha de que, se eu não me mexesse, ninguém notaria minha presença. Mas então vi algo que gelou meu estômago de vez. O carro da Pietra chegando. E alguns segundos depois, o carro do Gerson dobrando a mesma esquina. Não era coincidência. Não tinha como ser. Meu coração começou a bater tão rápido que eu achei que fosse desmaiar. Eu me abaixei no banco do carro, respirando fundo, sem saber se tinha sido vista. Senti um calor subir pelo rosto. Aquele tipo de nervosismo que mistura raiva, vergonha e um medo que eu não sabia muito bem de onde vinha. Eles entraram na casa dela, um depois do outro, sem olhar para os lados, como se fosse rotina. Eu fiquei ali, imóvel, assistindo tudo pela fresta entre os carros estacionados. O mundo inteiro parecia ter parado ao meu redor. A rua, a luz, o barulho distante. Tudo ficou abafado. Eu só enxergava os dois entrando juntos. Eu não chorei. Não consegui. Talvez porque no fundo eu já sabia. Fiquei paralisada por vários minutos, tentando decidir se eu estava pronta para ver ou ouvir o que viria depois. A simples ideia de me aproximar fazia minhas mãos suarem, mas ficar parada, fingindo que nada estava acontecendo, parecia ainda pior. Depois de uns 10 minutos, criei coragem para ir até a casa. Eu não ia bater. Não queria criar um escândalo público. Eu só precisava confirmar com meus próprios olhos, ouvir com meus próprios ouvidos. Meu corpo se movia sozinho, como se eu estivesse assistindo outra pessoa no volante. Parecia que cada passo até o portão aumentava o peso que eu carregava nas costas. Quando cheguei perto o suficiente, ouvi vozes vindas de dentro da casa. A janela da cozinha estava entreaberta, a Pietra sempre esquecia de fechar, e qualquer conversa lá de dentro vazava para a área externa,
como se não houvesse parede nenhuma. Eu já sabia disso de tantas vezes que tomamos café ali, mas naquele momento, essa pequena falha de costume parecia quase cruel. Não estavam rindo, não estavam discutindo, estavam conversando, com naturalidade, como se nada daquilo fosse proibido, como se fosse um encontro normal, casual, íntimo. Eu não sabia se estava indo por impulso, por desespero ou por uma necessidade quase física de provar para mim mesma que não era loucura. Minhas pernas se moveram antes de qualquer pensamento racional, guiadas mais pela dor do que pela coragem. Tudo em mim tremia, mas a vontade de saber superava o medo de descobrir. Eu me movi pela lateral da casa, pelo corredor apertado que dava na área da cozinha, aquele mesmo onde eu já tinha ajudado a Pietra a organizar caixas anos antes. O piso era de terra batida, sem pedrinhas que estalassem. Sabia exatamente onde pisar para não fazer barulho, e o som da televisão ligada na sala mascarava qualquer ruído leve. Cheguei tão perto da janela da cozinha que consegui ouvir claramente a voz do Gerson dizendo: "Você não devia ter mandado mensagem naquele dia." Meu corpo inteiro gelou, e a voz da Pietra respondeu: "Ela não viu. Relaxa, a Nayara nunca repara nessas coisas." Foi como se o chão abrisse sob meus pés. Eles não estavam apenas juntos, eles falavam de mim. Falavam da minha confiança como se fosse uma fraqueza. Falavam da minha ingenuidade como se fosse piada. Fiquei ali parada, sem respirar por alguns segundos que pareceram eternos. O mundo se tornou um borrão. Eu queria entrar, queria gritar, queria destruir tudo, mas eu também sabia que se fizesse isso naquele momento, perderia a chance de entender completamente. Eu não queria só flagrar, queria ouvir tudo, saber a verdade inteira. Continuei ouvindo, quase encostando o corpo na parede lateral da casa, onde ninguém da rua podia me ver. A conversa parecia continuar como se fosse velha, como se não fosse a primeira vez, como se aquilo fosse hábito. "Você vai contar para ela?" a Pietra perguntou. "Não agora", o Gerson respondeu sem hesitar. "Isso só vai complicar as coisas. Eu tô resolvendo." A palavra ecoou dentro da minha cabeça como um zumbido. Resolvendo o quê? O casamento comigo, a situação com ela, a própria vida? Fui tomada por um misto de indignação e desilusão que quase me fez abrir a porta e acabar com tudo ali mesmo. Mas uma parte de mim, talvez a mais fria, mais racional, mais ferida, só queria ver até onde eles iriam. Queria saber se eu era a única idiota daquela história ou se eles ainda mantinham algum respeito por mim, por menor que fosse. Mas não mantinham, nem um pouco. Quando ouvi a cadeira arrastando no chão da cozinha, percebi que eles estavam levantando. Ouvi passos indo em direção à sala. Foi ali que a respiração ficou difícil. Eu sabia o que viria. Eu tinha visto nos sonhos. Eu já tinha assistido aquilo antes, mas agora era real. Mas a ideia de vê-los indo mais longe do que palavras, aquilo eu não conseguiria suportar. Meu objetivo era a verdade, não a tortura. E eu já tinha ouvido o suficiente para saber exatamente onde aquela conversa terminaria. E por um segundo, pensei que eu fosse desmaiar. Eles passaram pela sala e foram para o corredor. Foi nesse instante que o ar pareceu sumir do meu peito. Eu senti que se continuasse ali, se ouvisse qualquer coisa além daquele ponto, algo dentro de mim quebraria de um jeito irreversível. Não era covardia, era autopreservação. Eu não precisava ver para saber. Minha mente já tinha visto nos sonhos. Meu corpo já tinha entendido no momento em que os dois entraram juntos. Permanecer ali seria me torturar de propósito. Um rastro familiar de movimento que eu reconheci dos sonhos. Repetição. Detalhe por detalhe. Eu me afastei da janela com passos leves, voltei até o carro e entrei rápido, mas sem fazer barulho. Eu precisava respirar, eu precisava pensar. Liguei o carro com a mão tremendo tanto que quase deixei a chave cair. Eu não chorei. Não chorei nem quando cheguei em casa, nem quando sentei na cama, nem quando a realidade finalmente se encaixou inteira. Minhas premonições não eram sobrenaturais, não eram aviso místico, eram a minha própria cabeça juntando migalhas que eu já tinha percebido,
Olhares, toques, distâncias, horários, conversas estranhas e projetando tudo nos sonhos antes que eu tivesse coragem de admitir. Era o meu inconsciente desperto antes de mim. Naquela noite, esperei o Gerson chegar. Ele entrou em casa com a cara cansada de sempre, tentando fingir normalidade. Tentei imaginar quanto tempo ele tinha acreditado que podia sustentar aquilo. Tentei imaginar quantas noites ele saiu dizendo que ia trabalhar até tarde. Dessa vez, quando ele veio me abraçar, eu dei um passo para trás. Ele percebeu na hora. Ficou parado, segurando a respiração. Aconteceu alguma coisa? Ele perguntou. Eu estava exausta demais para criar teatrinho. Olhei direto nos olhos dele e disse, com a voz mais firme que consegui: eu sei de tudo. Ele empalideceu. Eu sei da Pietra, dos encontros, das mensagens. Sei dos dias que você disse que estava na empresa. Eu fui lá hoje. Eu vi os dois juntos. Eu ouvi vocês. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ele tentou falar alguma coisa, balbuciou justificativas, desculpas prontas, frases quebradas que eu nem registrei. Eu não queria ver explicação. Eu queria ver quem ele realmente era. E vi. Vi no rosto dele que a traição não tinha sido impulso, nem erro, nem aconteceu sem querer. Era escolha. Era conforto. Era conveniência. Aquela noite foi um vazio completo entre nós. Ele tentou falar 2 ou 3 vezes, mas eu não tinha mais forças para ouvir. Ficamos em silêncio, dormindo costas viradas, como 2 estranhos que dividiram um teto por tempo demais. E enquanto eu encarava o teto no escuro, compreendi que não havia restauração possível, só saída. Passei a madrugada acordada, sem chorar, sem dormir, apenas olhando o quarto que eu achava que conhecia. A sensação não era de perda, era de lucidez tardia. Quando o sol começou a entrar pelas frestas da cortina, percebi que ficar ali era prolongar uma mentira que já tinha acabado. No dia seguinte, arrumei minhas coisas. Não gritei, não briguei, não chorei. Ele me observou calado enquanto eu guardava minhas roupas, como se finalmente percebesse que não havia mais volta. Em alguns momentos abria a boca como se fosse pedir perdão ou tentar explicar, mas nada saía. O silêncio dele dizia mais do que qualquer desculpa. Eu senti um aperto estranho no peito, não por perder o que tínhamos, mas por perceber que eu já não o reconhecia. Quando fechei a mala, ele só baixou o olhar, derrotado de um jeito que eu jamais tinha visto. E ainda assim não moveu um dedo para me impedir. Talvez porque soubesse que não tinha direito. Talvez porque já estivesse em outra vida há muito tempo. Deixei tudo tão claro que ele não teve coragem de insistir. Não quis falar com a Pietra. Ela não merecia nem isso. Quando me vi sozinha novamente, parecia que eu tinha saído de um quarto escuro. Demorou para eu entender que os sonhos não eram só um aviso. Eram só a verdade batendo na porta antes da hora. E eu finalmente resolvi abrir. Gostou do relato? Comente de que cidade está assistindo e se inscreva no canal. Agora vamos continuar com essas histórias arrepiantes. Quando penso em como tudo começou, parece quase ridículo comparar com o que viria depois. Mas na época eu não tinha como saber. Era começo de outono, e eu estava num daqueles períodos em que a rotina parece sempre igual. Acordar cedo, fazer café, me arrumar para o trabalho, tentar organizar a casa antes de sair, checar se o Matheus tinha separado o material da escola, nada fora do normal. Ele tinha 15 anos, já bem mais independente, mas ainda precisava que eu lembrasse das coisas básicas, como desligar a luz do quarto ou conferir se tinha levado a chave. A gente morava num bairro relativamente tranquilo, daqueles que ainda tem padaria antiga na esquina, ônibus passando a cada 20 minutos e vizinhos que se cumprimentam, mesmo sem intimidade. Minha vida nunca foi marcada por grandes sustos. Eu diria até que era comum demais. Talvez por isso eu tenha demorado tanto para perceber que algo estava muito errado. A primeira vez que sonhei com um acidente foi numa noite qualquer de quinta-feira. Eu estava exausta, tinha tido um dia pesado e só queria me jogar na cama. O sonho não teve nada de especial.
Eu estava na cozinha segurando um copo de vidro desses comuns, de fundo grosso. Eu colocava o copo na beira da pia e ele simplesmente escorregava e se espatifava no chão. O barulho no sonho era tão real que eu acordei na hora. Lembro que sentei na cama, meio zonza, tentando entender por que aquela imagem boba tinha me impressionado tanto. Era só um copo quebrando. Nada demais. Quando levantei na manhã seguinte, ainda estava com aquele sonho fresco, mas não dei importância. O problema é que, na mesma manhã, enquanto lavava a louça, coloquei um dos copos na beira da pia, exatamente como no sonho, e ele caiu. Eu não tropecei, não esbarrei. Ele simplesmente tombou muito fácil, como se alguma coisa o tivesse empurrado devagar. E o barulho foi idêntico ao do meu sonho. Na hora, fiquei parada olhando para o chão, tentando entender. Parecia coincidência, e eu não sou o tipo de pessoa que fica caçando sentido em tudo. Limpei a bagunça e segui o dia. Mas na semana seguinte aconteceu de novo. Dessa vez, sonhei que ia tropeçar no tapete da sala. O sonho era tão real que quando acordei, senti meus músculos tensos como se tivesse realmente levado o susto. E era só isso. Eu caminhava pela sala, o tapete levantava um canto e meu pé prendia. Nenhum drama, nenhum machucado. Só um tropeço. No fim daquele mesmo dia, quando cheguei em casa e fui ligar a luz da sala, meu pé enganou exatamente no mesmo canto. Eu caí de joelhos, batendo a mão no chão para não bater o rosto. Fiquei alguns segundos parada, sentindo uma mistura de dor e indignação. Até tirei o tapete para olhar por baixo, tentando achar uma explicação. Nada. O chão estava liso. O tapete não tinha nenhum defeito. Um tropeço também não é nada demais, mas 2 acidentes simples acontecendo exatamente como num sonho que eu tinha tido antes, já começava a incomodar. Comentei com uma amiga no trabalho sem dar muitos detalhes. Não queria parecer impressionável. Ela riu, disse que era só coincidência, que eu estava dormindo mal. Mesmo assim, aquilo ficou na minha cabeça. Uma sensação estranha. Um incômodo silencioso. As coisas começaram a mudar de tom umas 2 semanas depois. Os sonhos ficaram mais vívidos, mais densos, como se eu estivesse enxergando tudo com clareza demais. Não eram sonhos distantes, daqueles que misturam fantasia com absurdos. Eram pequenos trechos da minha vida, quase sempre cenas simples. Uma discussão com alguém, uma caneta estourando na minha mão, uma panela queimando porque eu esqueci no fogo. E sempre, no dia seguinte ou poucos dias depois, aquilo acontecia exatamente como no sonho. O ponto que mais me assustou foi quando sonhei com uma conversa com o Matheus. No sonho, ele estava com a mochila nas costas, saindo de casa irritado, dizendo que eu pegava demais no pé dele. Eu respondia que só estava tentando ajudar. Ele dava as costas e batia à porta. Acordei angustiada, com aquela sensação pesada no peito. Eu e o Matheus quase nunca discutíamos daquele jeito. Ele era calmo, reservado. Não era de gritar ou bater porta. Mas 3 dias depois aconteceu exatamente igual. A mesma mochila, a mesma entonação de voz, as mesmas palavras e a mesma porta batendo. Só faltou repetir a roupa. Quando a porta fechou, senti um arrepio subindo pelo corpo inteiro. Eu fiquei parada na cozinha, com a mão ainda segurando a louça, sem saber o que fazer com aquela sensação. A partir daí, comecei a notar tudo. Cada sonho parecia uma espécie de aviso, e cada aviso se cumpria de forma exata. Não era parecido, não era próximo, era igual. Aquilo começou a mexer comigo de um jeito que eu não conseguia controlar. Passei a dormir mal, acordando no meio da madrugada, checando o celular para ver as horas, com o coração acelerado. Algumas noites eu simplesmente ficava encarando o teto, com medo de dormir e ter outro sonho daqueles. O Matheus começou a notar meu comportamento. Perguntava se eu estava cansada, se tinha brigado com alguém, se eu estava doente. Eu respondia que era só estresse do trabalho, mas ele sabia que não era. Ele tinha um jeito muito perceptivo desde pequeno. Sempre soube ler meus silêncios melhor do que qualquer pessoa. Foi numa noite de domingo que percebi que a situação estava piorando rápido demais.
Eu sonhei com um barulho de celular vibrando sobre a mesa, seguido por uma mensagem curta, uma frase que me deixava desconfortável demais para ignorar. O conteúdo não importava tanto, mas a sensação. Aquilo me acompanhou o dia inteiro. Quando acordei, o celular realmente vibrou sobre a mesa, com uma mensagem quase idêntica à do sonho. Foi quando finalmente aceitei que aquilo não podia ser coincidência. Não dava mais para racionalizar. E quanto mais eu tentava ignorar, mais frequentes os sonhos se tornavam. Era como se minha mente estivesse me obrigando a assistir a pequenos fragmentos do meu futuro, querendo ou não. E sempre havia uma sensação final, um frio no estômago, um aperto difícil de explicar, como se todos aqueles acontecimentos, por menores que fossem, estivessem construindo algo maior. Eu só não sabia o quê, ainda. Eu comecei a anotar os sonhos, não porque achava que isso fosse resolver alguma coisa, mas porque eu precisava sentir que tinha algum tipo de controle. Era uma bobagem, claro. Cada anotação só me deixava mais ansiosa. Era como registrar por escrito a prova de que eu já não entendia mais o que estava acontecendo comigo. O Matheus notava minha tensão crescente, mesmo eu tentando disfarçar. Às vezes, ele me olhava com aquele senho franzido de preocupação que sempre teve desde pequeno. Eu falava que estava só cansada, que ia melhorar, mas a verdade é que eu estava vivendo num estado constante de alerta. Parecia que cada detalhe do meu dia tinha sido previamente ensaiado enquanto eu dormia. Os sonhos ficaram mais longos, mais definidos. Eu não via mais só pequenas cenas. Comecei a ouvir diálogos inteiros, ver expressões específicas, objetos exatamente nos lugares onde estariam depois. Tudo tão fiel que era como se eu estivesse assistindo a gravações de algo prestes a acontecer. E então veio o sonho que mudou tudo. Eu lembro até do horário que anotei no caderno quando acordei. 2h47 da madrugada. O quarto estava abafado e eu tinha o coração disparado, como se tivesse saído correndo. Demorei alguns segundos para entender onde estava. A imagem ainda estava tão vívida na minha cabeça que parecia que eu tinha acabado de vivê-la. No sonho, eu estava parada no portão de casa. Era noite. Muito silêncio. Eu lembrava de sentir o ar frio batendo no rosto, aquele vento típico de começo de inverno. E eu via o Matheus vindo pela rua, andando meio rápido, com a mão no bolso da jaqueta. Ele parecia preocupado ou irritado, não sei. Mas eu reconhecia aquele jeito apressado dele quando tentava esconder que estava nervoso. Então, de repente, duas figuras surgiam do nada. Não dava para ver os rostos. Era tudo muito rápido, muito seco. Eu só via um braço se estendendo, um objeto escuro apontado na direção do Matheus. Ele se assustava, dava um passo para trás. E antes que eu entendesse o que estava vendo, ouvia um estampido. Só um. Curto. E o corpo dele caía. Foi assim. Sem detalhes além disso. Não tinha sangue, não tinha gritos, não tinha nada explícito. Era só o som e o corpo caindo. E um desespero tão grande que eu acordei chorando antes de ver mais. Eu fiquei sentada na cama por muito tempo, tremendo, repetindo para mim mesma que era só um sonho, que eu estava impressionada com tudo que vinha acontecendo, que não fazia sentido. Mas no fundo, eu sabia que não era igual aos outros. Era diferente. Tinha peso. Tinha uma clareza que nenhum dos sonhos anteriores tinha tido. Era como se a cena inteira tivesse sido montada para mim, observar exatamente aquilo. No dia seguinte, eu mal consegui olhar para o Matheus sem sentir aquele aperto sufocante no peito. Ele estava animado porque ia ter uma apresentação na escola. Falava das coisas dele com a naturalidade de sempre, sem imaginar nada do que estava acontecendo comigo. Cada palavra dele parecia confirmar que ele estava vivo, ali diante de mim. E a ideia de perder isso, eu não conseguia processar. Passei as horas seguintes num estado de vigília. Eu não deixei ele andar sozinho até a escola naquele dia. Inventei que precisava resolver algo no caminho, e ele estranhou, mas deixou passar. Fiquei olhando os carros, as calçadas, as pessoas que passavam. Nada parecia ameaçador de verdade, mas para mim, tudo era um aviso.
tudo podia desencadear o que eu tinha visto. À noite, tentei conversar com uma amiga minha, mas eu não podia contar do sonho. Ela já tinha achado estranho quando eu falei dos sonhos pequenos, das coincidências. Se eu contasse aquilo, ela ia achar que eu estava desmoronando. Então, eu só disse que estava preocupada com o Matheus, que estava com uma sensação ruim, que queria que ele ficasse mais em casa nas próximas semanas. Ela ouviu, deu alguns conselhos genéricos e disse que era melhor eu descansar, que eu estava esgotada. Talvez eu estivesse mesmo, mas esgotamento não explicava nada daquilo. Quando cheguei em casa, decidi que precisava fazer algo. Não dava para ficar só observando. Então fui até o quarto do Matheus e falei com a maior calma possível que eu queria que ele evitasse sair à noite por um tempo. Ele levantou a cabeça do celular, me olhou com aquela cara de quem tenta interpretar se a mãe está exagerando ou se é sério. "Por quê?" ele perguntou. Eu não tinha resposta. Não podia dizer a verdade. Então inventei uma desculpa qualquer sobre o bairro estar meio perigoso. Umas conversas que eu tinha ouvido no ônibus. Ele revirou os olhos, mas acabou concordando, mesmo sem entender. Nos dias seguintes, eu fiz de tudo para manter ele perto. Cozinhei mais, inventei tarefas, sugeri filmes, pedi ajuda com coisas que eu mesma podia fazer. Ele achou estranho, mas não reclamou. Só que eu sabia que adolescente é assim. Parece aceitar, mas guarda vontade. E bastava uma oportunidade para quebrar qualquer acordo silencioso. Então veio a noite de sábado. Eu tinha dormido muito mal, e a sensação do sonho da morte ainda me perseguia, como se tivesse acontecido na noite anterior. Fiquei acordada até tarde, ouvindo o barulho distante dos carros na avenida principal. Quando deu mais ou menos 2 da manhã, fui conferir se o Matheus estava dormindo. A porta do quarto estava encostada, tudo escuro, silencioso. Parecia tudo normal. Mas quando abri um pouco mais a porta, senti aquele vazio no peito. A cama estava arrumada como se ele nem tivesse encostado nela. O travesseiro intacto, a janela entreaberta, e a mochila dele tinha sumido. Eu não precisei de mais nada para entender. Ele tinha saído escondido. Nas horas seguintes, eu não lembro direito o que fiz. Eu andava pela sala, depois pelo quintal, depois sentava e levantava de novo. Peguei o celular e mandei mensagem. Esperei. Liguei. Nada. Só a tela escura e o silêncio. Pensei em ligar para a polícia, mas o que eu diria? Que tive um sonho. Eles iam me achar desequilibrada, ou pior, iam me ignorar. Não havia nenhum motivo concreto para pedir ajuda. Eu estava sozinha com um pressentimento que ninguém acreditaria. Eu sabia que ele tinha ido para alguma festa. Adolescente sempre acha que mãe exagera, sempre acha que nada vai acontecer. E eu ficava olhando para aquela rua escura lá fora, imaginando se cada farol distante era ele voltando. Entre 4 e 5 da manhã, ouvi o primeiro sinal de movimento na rua. Uma risada distante, provavelmente algum grupo chegando de algum bar. Depois, silêncio. E então, algum tempo depois, ouvi passos. Não eram passos pesados. Pareciam comuns, como de alguém cansado voltando para casa. Eu fiquei imóvel, parada na sala, olhando para o portão pela fresta da cortina. E então vi a silhueta, o jeito de andar, a mão dentro do bolso da jaqueta. Era ele, Matheus, exatamente como no sonho. Eu sentia o coração batendo tão forte que parecia querer abrir caminho pelo peito. A cena estava montada, idêntica, e eu estava prestes a ver se aquele futuro era inevitável. Eu não pisquei, não respirei direito. Só fiquei olhando a rua escura, a silhueta do meu filho caminhando exatamente como no sonho. Ele vinha meio curvado, com aquele jeito cansado de quem passou a noite fora e achou que ninguém ia perceber. A rua estava quase deserta, só um poste funcionando, jogando uma luz amarelada que deixava tudo meio fosco. Eu conseguia ouvir os passos dele no asfalto, ritmados, firmes, cada um dos sons entrando direto no meu estômago. Eu devia ter corrido, devia ter gritado, devia ter feito qualquer coisa, mas eu congelei. Era como se eu estivesse assistindo a mim mesma num pesadelo onde eu sabia exatamente o que ia acontecer e, mesmo assim, não conseguia impedir.
Minhas pernas estavam travadas, meu corpo inteiro parecia feito de pedra. A mesma sensação que eu tinha nos sonhos, aquela imobilidade absurda, aquela impotência, agora estava acontecendo na vida real. O Mateus já estava perto do portão, a uns poucos passos de distância, quando ouvi um barulho leve vindo da rua de trás. Era pequeno demais para ser algo claramente suspeito, mas o suficiente para me arrancar do torpor. Foi o ruído pequeno na rua de trás que me arrancou daquele transe. Não foi coragem, foi puro pânico, como se alguém tivesse puxado um fio dentro de mim e me obrigasse a me mover. Foi como se o ar entrasse de novo nos meus pulmões. As pernas, antes paralisadas, finalmente responderam, ainda trêmulas, mas rápidas o bastante para me levar até a porta. Foi a primeira coisa que meu corpo conseguiu fazer depois do congelamento. Eu saí correndo até a porta, abri a fechadura com a mão tremendo e empurrei com força. Nem senti o impacto. Parecia que o mundo inteiro tinha encolhido até virar só aquele pedaço de rua. Ele me viu se aproximando. "Mãe!" Ele falou com a voz baixa, surpresa, mas sem irritação. Ele devia estar imaginando que eu tinha acordado por acaso. E foi justamente nesse instante, nesse segundo exato entre o susto dele e a minha tentativa de chamar o nome dele, que aconteceu. 2 caras apareceram na rua. Vieram de trás de um carro parado, surgindo do nada, como sombras que se descolaram do breu. Eles não correram, não gritaram, foi tudo rápido demais. Um deles levantou o braço apontando alguma coisa na direção do Mateus. Eu senti tudo acontecer antes de realmente ver. A mão do Mateus indo instintivamente ao bolso. Um gesto automático, como se fosse puxar o celular. Talvez para iluminar, talvez para ver quem eram, talvez só porque estava assustado. E aí ouvi o estampido. Um único som, seco, duro, que bateu no ar como se tivesse cortado a noite ao meio. Não foi alto como em filme. Não ecoou. Foi direto. Final. O Mateus cambaleou para trás como se alguém tivesse empurrado o peito dele com força. Caiu sentado primeiro, depois tombou para o lado. As pernas dobraram errado e eu só consegui gritar o nome dele horas depois. Ou foi assim que pareceu. Os caras correram, sumiram na esquina sem olhar para trás. Tudo durou poucos segundos. Eu avancei até ele, ajoelhando no chão frio, sem sentir dor nenhuma na pele. Toquei o rosto dele, que ainda estava quente. O olhar dele não estava vidrado ainda. Estava perdido, confuso, como se tentasse entender o que tinha acontecido. Minha voz saiu toda torta, desesperada, implorando para ele ficar comigo, para olhar para mim, para falar. Mas o ar parecia escapar dele, cada vez mais fraco. Eu gritava por ajuda, implorava para alguém aparecer, algum vizinho, algum carro, qualquer coisa, mas ninguém surgiu. Não naquela hora, não naquele pedaço da madrugada. Algumas luzes chegaram a acender em janelas distantes, mas ninguém desceu. Era aquele horário morto da madrugada em que as pessoas ouvem, mas não entendem, ou fingem não entender. A cidade toda parecia amortecida. Eu sabia, no fundo, que já tinha acontecido, que o que eu tinha visto no sonho estava se completando ali, na minha frente, sem chance de alterar 1 centímetro sequer. A mesma postura, o mesmo gesto, a mesma queda. A cena era uma cópia perfeita, como se tivesse sido impressa e posta para se repetir diante de mim. Quando a ambulância chegou, muito depois, eu já sabia o que iam dizer. Fiquei sentada na calçada, com o casaco dele nas mãos, enquanto os paramédicos tentavam seguir o protocolo. Ninguém falava comigo. Eu só ouvia os passos, os rádios chiando, o movimento, e tudo parecia distante, como se tivesse uma parede entre mim e o resto do mundo. Levaram ele. E eu fui atrás, mas no caminho já veio a confirmação. Uma frase dita com calma, como se fosse possível dar aquele tipo de notícia com delicadeza suficiente para não destruir alguém. Não adiantou. Ele tinha morrido. Nos dias que seguiram, o silêncio da casa parecia uma presença viva, ocupando cada canto como uma sombra que me acompanhava. Eu acordava e, por um instante curto demais, esquecia. Achava que ia ouvir o barulho da porta do quarto dele abrindo, a água da torneira ligando, o arrastar preguiçoso das meias no corredor. Mas então a memória vinha, rápida e cruel, e me derrubava de novo. Eu tentava convencer a mim mesma
de que não adiantaria pensar no que eu tinha feito ou deixado de fazer. Mas esse pensamento era um veneno lento, porque eu tentei. Deus sabe que eu tentei. Eu mudei rotinas, inventei desculpas, insisti, implorei com o olhar. Eu vigiei a noite inteira. Eu lutei contra um destino que já estava escrito muito antes de eu perceber que não tinha força nenhuma para apagá-lo. E ainda assim, cada esforço meu pareceu só empurrar os acontecimentos exatamente para onde eles queriam ir. A culpa não vinha como um pensamento lógico, vinha como um peso físico, um aperto constante no peito, como se eu tivesse falhado de alguma forma fundamental, como se eu tivesse sido a única pessoa capaz de impedir o que aconteceu, e mesmo assim, não tivesse conseguido. Eu me perguntava o tempo todo se eu deveria ter agarrado ele naquele portão, trancado a porta, escondido a chave, contado tudo, mesmo correndo o risco de parecer louca. Se eu tivesse feito qualquer coisa diferente, uma mínima coisa, talvez. Mas a pior parte não era o e se. A pior parte era a certeza, amarga, cruel, de que nada disso teria mudado. Eu já tinha visto a cena acontecer antes de viver. Vi cada gesto, cada detalhe, a queda, o estampido. E quando a realidade se encaixou no sonho como duas peças da mesma engrenagem, eu entendi que não era falta de ação. Não era falha, era impotência. Mesmo assim, o meu corpo, meu coração, minha memória, todos insistiam em me culpar. Porque é isso que mães fazem. A gente se culpa até pelo que não é possível controlar. A gente se acusa porque a alternativa, aceitar que o mundo tira o que a gente ama sem aviso, sem lógica, sem misericórdia, é ainda mais insuportável. Horas mais tarde, já em casa, eu sentei na cozinha sem conseguir encostar em nada que lembrasse rotina. A pia estava limpa, a casa silenciosa, e eu sabia que tudo aquilo ia continuar existindo no dia seguinte, e no outro, e no outro. Mas para mim parecia tudo inútil, como se o mundo tivesse seguido em frente sem me avisar. O pior, no entanto, não era a dor, era a certeza de que eu nunca tive escolha, nunca tive chance de mudar nada. O sonho não era um aviso, não era uma oportunidade, era um espelho do futuro, e eu só conseguia assistir. Os dias seguintes foram um borrão. Visitas, perguntas, procedimentos, olhares de pena, gente que não sabia o que dizer. Mas no meio disso tudo, algo me incomodava profundamente. Um pensamento que começou pequeno, mas cresceu até virar uma obsessão. Se eu não conseguia mudar o futuro, então aqueles sonhos não serviam para nada. Ou melhor, serviam para me torturar com a ideia de que eu podia tentar, mas nunca conseguiria. Foi aí que percebi outra coisa. Os sonhos não pararam. Mesmo depois da morte do Mateus, eles continuaram. Pequenas cenas do dia seguinte, da semana seguinte, da minha própria vida caminhando sem ele. Pequenas tragédias cotidianas, detalhes simples. Tudo continuou acontecendo exatamente igual ao que eu via à noite. Como se eu estivesse presa num trilho. Como se tudo já estivesse decidido. Eu tentei parar de dormir. Passei noites em claro, tentando enganar meu corpo, tomando café até tarde, andando pela casa como uma alma perdida. Mas, inevitavelmente, meu corpo cedia. E cada cochilo trazia mais um fragmento do que vinha pela frente. Então, numa madrugada silenciosa, alguns meses depois, enquanto eu lutava para não apagar no sofá, tive um daqueles sonhos longos, cristalinos, perfeitos. E neles não havia nada de extraordinário, nada de violento. Só uma imagem simples, eu sentada sozinha na mesa da cozinha, com uma carta na mão. A luz fraca acesa, e uma sensação tão profunda de rendição que parecia engolir o ar. A carta não tinha remetente conhecido. No sonho, eu não conseguia ler o conteúdo. Só sentia o peso dela, como se carregasse algo definitivo, uma espécie de ponto final. Quando abri os olhos, eu sabia. Aquilo ia acontecer. E não importava o que eu fizesse, como sempre. Eu poderia quebrar a carta, rasgar, evitar, mudar de cômodo, alterar a rotina. Nada adiantaria. A vida ia se organizar até me colocar exatamente naquela posição. Porque, por mais que eu tentasse me enganar,
Eu já entendia o que estava vivendo. Eu não tinha premonições. Eu tinha testemunhos antecipados e tudo, absolutamente tudo, estava condenado a acontecer do mesmo jeito. Inclusive eu, sentada naquela mesma cozinha, encarando a certeza mais cruel que alguém pode carregar. Que saber do futuro não serve para mudar nada. Serve só para sofrer por ele antes da hora.